Reviravolta. Perseguido e ameaçado com arma em punho pela deputada federal Carla Zambelli, agora o jornalista Luan Araújo também pode ser condenado por injúria e difamação contra ela? É isso, o pedido foi feito pelo Ministério Público, que inicialmente informou que não haveria crime, mas parece que a promotoria mudou de ideia e a vítima virou algoz. Mas não é possível. Vamos ouvir as informações com a nossa Daiane Oliveira aqui, mas já tô brava. Boa noite, Dai. Tô baba, me conte. Boa noite, e é isso, como é que não fica, né, chateado com a situação dessa, como é que a gente não questiona uma situação dessa, né? Acho que todo mundo lembra da cena da Carla Zambelli, véspera ali da eleição de 2022, correndo atrás de um homem negro, que é o jornalista Luan Araújo, ali em São Paulo, com uma arma em punho. Então, assim, só a cena já é extremamente violenta, já é absurda, já é algo para se questionar que estrutura é essa que uma deputada se acha no direito de sair com uma arma em punho contra alguém que lhe disse algumas palavras, não havia crime ali no momento, ela caiu sozinha, a gente até brincou aqui uma vez no chat, disse que era o fantasma do comunismo que derrubou a Zambelli, que caiu sozinha, e ela saiu dizendo, né, que ele agrediu, que, né, gravou um vídeo depois dizendo que foi agredido e por isso caiu. As provas isso que não foram calúnia. filmagens feitas. Pois é, as provas que foram as filmagens feitas, né, comprovam que o Luan Araújo não chegou a tocar, a Zambelli caiu sozinha, ele sim confrontou com palavras, o que é natural de ser feito, mas ainda assim a Zambelli, com a sua defesa, fez críticas ao Luan, entrou em contato com o Ministério Público, e aí a gente vai, o nosso primeiro vídeo, a gente só tem um vídeo mesmo, que é a defesa do advogado do Luan. O advogado, ele deu uma entrevista para o UOL e ele traz os detalhes justamente de que Luan, enquanto jornalista, escreveu um texto em que ele criticava o bolsonarismo enquanto instituição, citava a Zambelli, mas não como pessoa, a Zambelli, mas como atitudes. E aí o que aconteceu automaticamente, né? Ele foi denunciado, o Luan Araújo, por calúnia e difamação contra a deputada, que foi apenas criticada. Se isso virar moda, imagine o que, é que vai acontecer com todos nós, né, com todos os jornalistas. Cadê o que é assegurado, né, de liberdade de expressão, liberdade de imprensa? Não, então, isso existe alguns... Não tem, então é perigosíssimo, existe um conflito muito grande quanto a isso. E vamos ouvir o que o advogado do Luan fala, porque é absurdo, né? Vamos lá. Uma vez o Luan está sendo perseguido pela Carla Zambelli, a defesa, ela vê isso estarrecida, extremamente preocupada, porque, só para vocês poderem entender um pouco a dinâmica desse tipo de processo, em regra, os processos criminais, eles são processos de ação civil pública privada, pública, em que o Ministério Público ele é o titular da ação penal. Nesse caso específico, por se tratar de um eventual crime contra a honra, a ação penal ela tem ali como dono o particular, a própria Carla Zambelli, através dos seus advogados. O Ministério Público, nesse caso, ele atua apenas como um fiscal da lei. E no primeiro momento, quando foi proposta essa ação penal contra o Luan, essa ação penal ela foi proposta porque o Luan, na qualidade de jornalista, é muito importante explicar isso, ele fez uma matéria relatando os fatos, mas, na verdade, o que ele estava atacando ali era o procedimento da extrema-direita, né? Ele até utiliza ali como as falas que a extrema-direita ela é mesquinha, é mercadora da morte. É muito importante ressaltar que em nenhum momento o Luan havia dito que a Carla Zambelli é mesquinha ou mercadora da morte. Ele diz que a Carla Zambelli ela faz parte de uma direita mesquinha e mercadora da morte. Justamente ele faz essa fala em decorrência da trágica forma que nós tivemos no último governo, em que contribuiu com os mais de 60 mil mortes ali em decorrência da Covid. E o que acontece? O Lula fez uma matéria, ele escreve nessa matéria essas questões, a Carla Zambelli, através do seu advogado, propõe uma ação particular contra o Luan, o Ministério Público ele ingressa em um primeiro momento, ele é contrário ao andamento, ao prosseguimento desse processo.
Inclusive, houve uma audiência para tentativa de conciliação, o Luan evidentemente recusou qualquer proposta de acordo com o Ministério Público, ou seja, com a Carla Zambelli, porque no entendimento dele ele não cometeu nenhum crime, e no desenrolar do processo o Ministério Público concorda com a condenação do Luan, sendo que em momento anterior ele disse que sequer que a conduta do Luan não se enquadrava como crime. E nesse processo nós temos dois aspectos de extrema importância. O primeiro aspecto é que o Luan ele não afeta a honra da deputada Carla Zambelli. O que ele diz é que ela faz parte de uma direita mesquinha. E por que eu fiz questão de mencionar que o Luan estava no exercício da sua profissão como jornalista? Porque ele está justamente amparado pela liberdade de expressão, pelo direito de imprensa, dele poder falar, dele expressar ali livremente o que ele pensa. Mas houve ali uma completa distorção das falas, tentando imputar ao Luan como se ele tivesse cometido um crime contra a honra. E o que me chama a atenção é que, novamente, o Luan está sendo perseguido. Veja. Essa é a frase. Novamente o Luan está sendo perseguido, enquanto a gente vê as imagens dele sendo literalmente perseguido com uma arma pela Zambelli. Eu vou deixar você falar, daí depois eu quero comentar isso aí. Mas... Claro, fique à vontade, exatamente. E, por exemplo, o que o advogado traz é muito importante, porque ele aponta que o Ministério Público ele faz apenas um papel ali de fiscalizar o processo penal. Isso é importante. Por quê? Porque o Ministério Público também emitiu uma nota informando que foi vinculado por diversas mídias de que o Ministério Público de São Paulo pediu a condenação e a prisão do Luan. E aí o Ministério Público informa que o crime contra a honra, né, calúnia, difamação e injúria, são de ação penal privada, então o poder judiciário é provocado pela parte que se sentiu ofendida, não pelo Ministério Público, né, como ocorre nos crimes penais públicos. E aí eles informam que a queixa foi apresentada ao juizado especial criminal pelos advogados da deputada e não por denúncia do Ministério Público, que é o trâmite natural do processo, e que a apuração do crime contra a honra, o Ministério Público atua apenas como fiscal. Então, eles reforçam essa informação, não como parte do processo. E aí vai caber ao promotor de justiça o amparo para a independência funcional, apenas para dar um parecer no processo. Só que é isso, né? A informação que o advogado traz é justamente essa, de que já houve uma negativa do processo pela promotoria anteriormente, e agora ele informa que não houve essa negativa. Então, qual é o parecer do Ministério Público que não ficou ainda informado na nota, né? Não entendi a nota que foi para informar alguma coisa que não informou nada. É a nota do Ministério Público de São Paulo. E aí, o que é que a gente tem nesse processo? Uma inversão de valores. É o mínimo que a gente pode dizer, porque é exatamente isso, Ana. A gente viu o Luan sendo perseguido, a gente tem todas as informações da perseguição. O caso da Zambelli já tem data para ser, tanto as partes serem ouvidas lá no Supremo Tribunal Federal, porque a Zambelli sim tem foro privilegiado, né? Então precisa ter esse rito. Ela vai ser ouvida no Supremo Tribunal Federal, o Luan também, testemunhas. E qual é o próximo ponto, né? É entender por que o Luan, enquanto jornalista, enquanto apontar problemas na direita, na extrema-direita, em uma direita, inclusive, problemática, porque a Zambelli ela já é acusada de outros crimes, porque o Luan, nesse momento, ele seria aquela pessoa que, ao apontar o bolsonarismo como um problema, ele seria um criminoso, ele estaria causando uma injúria contra a Zambelli, e porque o Ministério Público deixou chegar a este ponto, né? Essa é a problemática central. É muito esquisita essa situação, né? Porque, assim, primeiro, o Luan, de fato, está falando na sua capacidade como jornalista, né? Enfim, a hipocrisia, né? Do pessoal que diz, liberdade de expressão, liberdade de expressão, liberdade de expressão. E quando um jornalista diz, olha, a direita eram os termos, mesquinha e mercadora da morte. Quando um jornalista diz isso, não, mas isso é um ataque pessoal, isso é um absurdo, tarará, vamos processar. Primeiro, a hipocrisia disso, né? Segundo, que
pelo fato do Luan ter sido perseguido literalmente por ela com uma arma na mão, ela com uma arma na mão perseguindo o Luan na rua, por nada, né? Ela e o segurança, né? Me parece que essa questão, né, essa ofensa aí sentida pela fala do Luan a respeito da direita, essa ofensa é uma questão pessoal dela, né, com o Luan, porque o Luan foi atrás dos direitos dele, né, e por ter sido perseguido por ela com uma arma em punho, né? E aí me diz isso me soa como uma vingança, né? E me soa também como uma tentativa de descredibilizar o Luan, de colocar o Luan, né, no seu devido lugar, entre aspas, né? Não, você não pode vir aqui me processar pelo que eu fiz. Quer dizer, ela tem o direito de perseguir alguém, um homem desarmado na rua, né? E ele não pode, como jornalista, emitir né, uma opinião a respeito da extrema-direita de forma geral. Tá tudo muito errado, né? Bastante. E tem uma fala da Zambelli, né, quando ela persegue o Luan, que é dizer assim, mandaram um homem negro atrás de mim, né? Tipo, logo um homem negro, né? E essa fala, ela é muito, muito forte. Por quê? Porque ela entende, inclusive, toda a problemática social dela ser uma deputada federal, uma mulher branca, com uma arma, correndo no meio da rua, atrás de um homem negro. Ela entende o que isso sabe? A gente vive uma sociedade extremamente racista, em que o bolsonarismo, ele também promove uma dinâmica de desigualdade imensa. Não à toa, o presidente, ele falava de quilombolas por arroba, né? Uhum. Então, assim, nessa dinâmica que a Zambelli está inserida como papagaio de pirata ali ao lado de Bolsonaro o tempo inteiro, a imagem dela correndo atrás do Luan com a arma, ela ainda tem um poder muito maior. Então, automaticamente, além de dizer que foi agredida porque ela não tinha ideia de que filmaram toda a cena, ela ainda começou a dizer, né, informou que ela, poxa, mandaram um homem negro para falar absurdos para mim. Se fosse só isso, gente, pelo amor de Deus, a gente tem sim o direito de cobrar os nossos políticos, que são pagos com nosso dinheiro, por todas as suas ações. Em momento nenhum houve xingamento da parte do Luan, pelo menos não as imagens e não o texto que foi escrito. Em momento nenhum a gente identificou nada que fosse pejorativo para a Zambelli. Dizer que ela não faz o trabalho dela, dizer que ela é ignorante, dizer que ela apoia o genocídio, isso é o que todo mundo pode dizer tranquilamente, porque são fatos que a gente vem acompanhando. Inclusive, agora a gente pode dizer ainda mais, né? Já que ela é ré no processo, né, no processo da invasão do site do CNJ, a gente pode dizer, inclusive, que ela está em um processo de criminalização. Se ela for condenada, a gente pode chamar até de criminosa aqui. Então, assim, são fatos que são apresentados. Sabe? Nesse momento, a Zambelli, por exemplo, é ré em um processo. Olha só a que ponto a gente tem uma deputada federal que está tentando descredibilizar e, mais uma vez, desumanizar um homem negro que estava ali no exercício da sua função e apenas cobrando o que se pode cobrar, sim, tranquilamente de todos os deputados. É mais um absurdo, deveria ser um tema, assim, do sensacionalista, mas, infelizmente, é sério, e a gente vai acompanhar, sim, esse caso, porque imagine se a imprensa, de fato, essa imprensa séria, que cobra e que tem o direito de opinar, não puder mais dar nenhuma opinião, com medo dos que os bolsonaristas vão fazer. Imagina o que vai ser da gente. Exatamente. Não tem. É um sentimento de indignação, especialmente pelo Luan, sabe? Não apenas pelo que isso significa para a imprensa de forma geral, mas pelo que significa também para o Luan, que já foi perseguido uma vez e está sendo perseguido novamente. E eu vou dizer, Zambelli, não adianta tentar de novo, porque lá também, quando ela perseguiu, ela tentou dizer que o Luan atacou ela, que o Luan derrubou ela, não sei o quê. Não adianta tentar de novo botar a culpa no Luan pela perseguição que vocês, né, fazem com as pessoas. Não vai. Só assume o erro e segue em frente, sabe? Enfim, ficamos por aqui.
Ficamos por aqui. Sangue ferve, sangue ferve. Desejo sorte, proteção pro Luan aí nesse processo, viu? Tá louco. Chat, a gente volta em instantes.